Boa noite, professora. Boa noite, turma. Meu nome é Dayana. Eu sou do grupo da Denise, Diana, Mariana e o Yuri. E a gente vai falar um pouquinho sobre o período sensório-motor de Jean Piaget. Inicialmente, falar sobre a biografia do autor. Jean William Fritz Piaget foi um psicólogo suíço, importante estudioso da psicologia evolutiva. Ele revolucionou os conceitos de inteligência infantil, que provocou mudanças nos antigos conceitos de aprendizagem e educação. Ele nasceu na Suíça no dia 9 de agosto de 1896. Jean Piaget estudou na Universidade de Neuchâtel em 1918. Recebeu o título de doutor em ciências. Nessa época, ele já despertava interesse pela mente humana. Ele mudou-se para Zurique, onde passou a trabalhar em um laboratório de psicologia. Em seguida, fez estágio em uma clínica psiquiátrica. Nesse período, assistiu aulas ministradas pelo psicólogo Carl Jung, discípulo de Freud. Então, ele dedicou-se à criação e aplicação de testes de leitura em crianças. Os erros que elas cometiam despertavam seu interesse pelo processo cognitivo infantil, ato de adquirir um conhecimento. Ele publicou suas primeiras observações sobre as características do pensamento infantil. Em 1921, no Jornal da Psicologia, sob o título Ensaio sobre alguns aspectos do desenvolvimento do pensamento infantil. Ainda em 1921, Piaget voltou para a Suíça como diretor na Universidade de Genebra. Então, diante de sua preocupação com essa teoria do conhecimento, Piaget publicou A Linguagem e o Pensamento da Criança em 1923. Nesse mesmo ano, ele casou-se com Valentine, com quem teve 3 filhas, que foram importantes para o desenvolvimento de suas pesquisas. Jean Piaget, ele descobriu, através de algumas avaliações, que as crianças da mesma faixa etária cometiam os mesmos erros. Isso levou ele a acreditar que o pensamento lógico ele se desenvolvia de forma gradativa. Então, ele procurou explicar essa evolução da conduta cognitiva da infância até a idade adulta. Segundo ele, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando essa capacidade plena de raciocínio é atingida. Então, cada um desses 4 estágios postulados por Piaget possui aspectos particulares, que são constituídos a partir do estágio anterior e que funcionam de base para o estágio seguinte. Piaget nomeou o primeiro estágio, que segue desde o nascimento até cerca de 2 anos de vida da criança, como o período sensório-motor, sendo que característica marcante deste estágio é a utilização de meios sensitivos e motores para se comunicar. Então, nessa fase, as crianças, elas adquirem a capacidade de administrar seus reflexos básicos para que gerem ações prazerosas ou vantajosas. Há uma total dependência da criança em relação ao adulto, em perceber e atuar nesse mundo, assim como sobreviver, porque as necessidades básicas ao nascer, elas são ofertadas pelo cuidador. Os componentes desse período são elementos mais primitivos do desenvolvimento intelectual. Então, Piaget subdivide o estágio sensório-motor em 6 subestágios, sendo que através deles, o bebê pouco a pouco vai adquirindo comportamentos e capacidades. Inicialmente, nós temos os reflexos primários hereditários. Esses reflexos, eles ocorrem de 0 a 1 mês. Então, quando o bebê nasce, ele não tem consciência de nada além dele. E neste período, há uma predominância de reflexos primários, tais como sugar, agarrar, chorar. Isso significa que quando o bebê é estimulado, ele responderá com algumas dessas respostas automáticas.
As respostas reflexivas do bebê são as mesmas para todos os objetos. Ele não diferencia nada do mundo externo. Portanto, neste primeiro período, o bebê assimila todos os estímulos através dos sistemas reflexos para garantir sua sobrevivência. Nesta fase, qualquer objeto que for apresentado ao bebê lhe será um objeto para chupar, para agarrar ou para olhar. Reações adquiridas ou aprendidas. Essas reações, elas ocorrem de 1 a 4 meses. Então, o estágio das reações circulares primárias inicia-se quando os comportamentos do período anterior começam a se modificar. Neste subestágio, a atividade do bebê ela aumenta. Ocorrem adaptações adquiridas através de reflexos condicionados. Aqui faremos um parênteses. Ainda que ocorram aquelas ações reflexas que a gente viu anteriormente, começam a surgir algumas ações conjuntas, como, por exemplo, levar acidentalmente a mão à boca e então começar a sugar. O bebê, ele percebe que esse movimento é agradável e assim ele repete. Neste período é que começa a desenvolver a coordenação entre a audição e a visão do bebê. É quando a criança começa a movimentar a cabeça em direção aos barulhos. A criança tenta olhar para os objetos cujos sons ela ouve, iniciando uma coordenação entre visão e audição. Ela também começa a murmurar e fazer barulhos, muitas vezes imitando os sons que seus pais fazem. Durante o segundo período, a questão afetiva é totalmente voltada para as próprias atividades e para o próprio corpo. O bebê não diferencia o eu como objeto distinto dos outros objetos do ambiente. Reações circulares secundárias ocorrem de 4 a 8 meses. Neste período, o bebê já se encontra familiarizado com o seu corpo e sua atenção ela se orienta para outros objetos e acontecimentos do mundo externo. No subestágio anterior, como a gente estudou, o comportamento do bebê era voltado apenas para ele. Agora, o bebê já é capaz de dirigir suas ações ao ambiente com uma certa intencionalidade quando das repetições de pequenos gestos. Esses gestos repetidos constituem o primeiro passo na aprendizagem do bebê para acomodar-se ao mundo externo. É uma fase de transição entre atos pré-inteligentes e os propriamente inteligentes. Isto porque o objeto final do bebê não foi atingido propositalmente, e sim mero acaso. Logo após o ato, o bebê repete a ação a fim de alcançar o mesmo resultado obtido na primeira vez, a assimilação de seus movimentos repetidos. Porém, o bebê ele possui dificuldades em coordenar esforços, porque os vários esquemas, como a visão, a pressão, ainda não estão completamente coordenados. Coordenação dos esquemas secundários ocorre de 8 a 12 meses. É neste período que o bebê começa a fazer uso de meios para alcançar fins. Olha que espertinho! Então, ele começa a antecipar acontecimentos, o que demonstra a formação de planos simples. Por exemplo, a criança procura por objetos que vê desaparecer, ou por objetos que podem ser fontes de atividade. Então, embora ela ainda não perceba a permanência dos objetos, ela começa a procurar por objetos que desaparecem, indicando que já tem consciência de que os objetos existem quando ocorre uma interação consigo mesmo. O brinquedo escondido atrás de algo é então procurado. Pela primeira vez, a criança passa a exibir traços que demonstram sua desenvolvida capacidade de perceber o fenômeno de causalidade.
Nessa fase, a criança começa a prever acontecimentos e a reagir a sinais, como a voz da mãe, mesmo quando a mãe não é vista. Gradualmente e após repetidas brincadeiras de mostrar e esconder objetos, ajudará a firmar a criança na noção de permanência do objeto, reduzindo sua percepção na posição egocêntrica, permitindo-lhe a percepção de uma realidade externa. Piaget, ele defende aspectos importantes no afeto da criança neste estágio. Primeiro, os sentimentos começam a ter um papel na determinação dos meios usados para alcançar os fins. Segundo, as crianças começam a experimentar sucesso e fracasso do ponto de vista afetivo. E por último, adquirem a capacidade de gostar e não gostar, demonstrando suas preferências. Reações circulares terciárias, de 12 a 18 meses. Nesta fase, a criança cria novas formas de ação para atingir o objetivo desejado, através da experimentação de várias possibilidades diferentes. Então, por meio de tentativas e erros, ela conquista o que ela deseja. No que tange à concepção do objeto, a criança passa a compreender deslocamento em sequência. Desta forma, ela passa a buscar os objetos onde foram vistos pela última vez escondidos e não onde costumeiramente. Mas o conceito do objeto não é ainda totalmente desenvolvido, pois a criança é capaz de seguir os deslocamentos visíveis, mas permanece incapaz de seguir deslocamentos invisíveis. Ainda nesse período, a criança demonstra ter a noção de que outros objetos, além dela mesma, podem ser a fonte de ações. Início do simbolismo, 18 a 24 meses. Esta última fase do estágio sensório-motor é marcada pela representação mental dos acontecimentos. A criança adentra no funcionamento representativo, sendo que ela é capaz de utilizar simbologia, imagens e símbolos para se comunicar. O comportamento da criança já evidencia a existência de um conceito de objeto estabelecido, permanente. Percebe o contexto de onde se encontra o objeto, independentemente de sua ação própria sobre ele. As crianças tornam-se capazes de investir afeto em outras pessoas, ter afetos por elas, o gostar e o não gostar de outras pessoas e suas relações interpessoais, de modo a desenvolver melhores e mais profundos laços sociais. Finalizando o trabalho, a gente só quer ressaltar que nós tentamos explicar todas as fases estudadas pelo Piaget e a gente agradece a atenção e colaboração de todos. Muito obrigada.